Samana Sarana Samana Pitane Dana Enjoy Wahi Pujako Samana Pitane Abritina Aqui que sorte na pretinha e aqui que sorte Namaskar. Hoje é aniversário da passagem, né, do nosso mestre espiritual para o outro plano, então esse mantra foi para prestar uma homenagem. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre os sentimentos, né, continuar, então fazer uma introspecção, fechar um pouquinho os olhos, e respirando profundamente, pedindo proteção, que a gente consiga se envolver, né, com o nosso coração, para que flua da melhor maneira esse nosso papo, que a gente consiga abrir os canais de percepção, né, para que a gente possa assimilar, né, esse momento da melhor maneira na nossa vida. Então, assim, vamos buscar. Sobre o sentimento de culpa, assim, por trás, né, de toda a agonia que a gente sente, por trás de toda a nossos sentimentos ali de autopunição, né, às vezes tentar explicar alguma coisa que a gente não consegue, é um ressentimento muito grande, então, coisas do passado, então, assim, abreviando, é culpa, né, então a culpa está por trás de tudo isso. A culpa, ela é um apego
ao nosso passado. Então a gente fica preso no passado e o núcleo do sentimento de culpa é o não deveria, né? Então eu não deveria ter acontecido assim, eu não deveria ter feito assado, porque eu deveria ter isso e aquilo, né? Então esse não deveria é uma autotortura, né? Um sentimento assim de tortura, e é como se estivessem duas pessoas dentro de nós, né? Então uma é o nosso ideal, né? Então é aquilo que eu imagino, né? Que eu gostaria de ser, né? Então o certo é aquele cara que é sempre, né, da melhor maneira, que todo mundo aceita, né, o mais assim, né, que tem mais prestígio. Então essa é a ideia que você faz. Então é o você ideal, no caso, né? E você real é essa pessoa que é cheia de coisa para resolver. A gente tem muitos obstáculos que a gente tem que, né, ultrapassar. Então limites para a gente crescer. Mas esse é o nosso real, né? O ideal é aquele que a gente não sabe quem é, né? É aquele ideal que a gente idealiza, imagina, mas não é isso que a gente é na realidade. Então aí vem esses dois eus lutando dentro de nós, né? E aí, lógico que tem um juiz, né, tirano, né? Esse juiz imaginário, que é o seu eu ideal, né? Então ele fica ali tipo um pano, né? Então o réu é você, o ser humano normal, né, com um monte de coisa para resolver, com muito conflito, que a gente está aqui para isso, para estar se revendo, se organizando, né, e com isso crescendo, mas esse juiz é um juiz baseado no teu eu ideal, então ele sempre vai estar te criticando e te punindo, né, por dentro, né, e você é sempre o réu, no caso, né. Aí vem o perfeccionismo, né, então você começa a perseguir esse ideal, né, essa concepção do que deveria ser, né, ao invés de você ser realmente o que você é. Né? E aí tem aquela imagem, né, aquela imagem do ideal, a gente começa a entrar nesse jogo neurótico, né, então é com uma autotortura, é um autocastigo, a gente se aborrece muito com isso, uma autopunição muito grande e a culpa, né? Então não deveria, porque teria que ser assim, que teria que ser assado, porque a gente não se aceita assim, e aí vem a tortura e o sentimento de culpa. Aí uma tristeza, né? O sentimento de culpa é uma tristeza pelo que eu deveria ser, né? Uma tristeza por eu não ser perfeito, esse é o sentimento de culpa, né? Então é uma tristeza por a gente não ser infalível, né? Por a gente estar passível de cometer erros, são pensamentos megalomaníacos, né? Que eu alimento, né? Com relação a um ser perfeito, né? Então, e o pior de tudo isso é que a gente ainda aprende o sentimento de culpa como uma virtude. Né? Então a gente acredita que é uma virtude ter pensamento de culpa. É uma loucura isso, né? Então é um autodesprezo muito grande, é um desrespeito pela nossa natureza de ser humano, com os nossos limites, com nossas fragilidades, né? Então a culpa é uma vingança, né? É uma vingança contra nós, no caso, né? Por nós não entendermos as expectativas de alguém, né? São vozes recriminatórias dentro da nossa cabeça, pais, educadores, né? Religião, sistema, política, sociedade. Então essas vozes, né, que você ouviu desde pequeno, que a gente ouve, então elas ficam torturando dentro de nós, né? Que você tem culpa, você não devia ter feito assim, porque você não é legal, porque você não deveria ser melhor, porque, né? Então são crenças falsas. Essas vozes, elas vêm de crenças, né? Crenças falsas que a gente foi alimentando ao longo do tempo, né? E para trabalhar isso, no caso, né, como que a gente deveria fazer, né, para trabalhar essas crenças, né? Então tentar, pelo menos, evitar essa crença da perfeição, né? Então o conceito, né, assim alienado de que eu não posso errar. Eu não posso cometer erro. Então, isso é um conceito alienado, está ligado a crenças neuróticas, a crenças loucas que a gente acumulou dentro da nossa cabeça ao longo de uma vida. Né? A distância entre a fantasia e a realidade. Então, o que nós somos, né? E o que é uma fantasia. Né? O que eu deveria, o que eu gostaria, o que eu poderia, enfim. Né? Então,
a falsidade, né, também. Então a gente acaba não encarando de frente nós mesmos, né, com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, e a gente acaba acumulando uma fachada, né, muito falsa, uma fachada do perfeito, né, e para impressionar. Então a gente acaba não se aceitando como a gente é e ainda criando uma fachada para que aceitem a gente, entendeu? Então, na maioria dos relacionamentos, é uma coisa bem delicada que a gente ama a perfeição. A gente não ama as pessoas, né? Então, assim, para você me amar, você espera que eu seja perfeito. Né? Então, a gente ama o sentimento de perfeição, a gente não ama as pessoas. Então, é daí que surgem muitos conflitos nos relacionamentos, por a gente não amar as pessoas, a gente amar só a ideia que a gente faz, o ideal, no caso, né? Claro que a culpa ela está escondida atrás de uma capa de autoaperfeiçoamento. Né? Então, é aquela pessoa que vive tentando, então você vive tentando se aperfeiçoar, melhorar, melhorar, melhorar. Então, no fundo, tem um sentimento de culpa, né? Assim, camuflado. Tá bom? Porque, claro, né? Então, de alguma forma, eu não me aceito, por isso que eu tenho que, né? Então, perfeccionismo é uma loucura de autoaperfeiçoamento, é uma coisa neurótica, não é uma coisa saudável, né? Eu querer me conhecer, querer me entender como ser humano, isso é bacana. Agora, quando vai para o lado da neurose, do autoaperfeiçoamento neurótico, é porque eu não me aceito como eu sou. Então tem isso, tem uma culpa por trás desse autoaperfeiçoamento neurótico e assim, muito exagerado. E aí você observa muito que nos relacionamentos, eles são maior parte baseados numa imagem perfeita, né? Então a gente imagina, cria a imagem perfeita da pessoa e se relaciona com aquilo, não com a pessoa. Né? Então, daí acontecem as frustrações mútuas, né? Então, tanto com uma parte como com a outra no relacionamento, né? Porque como você não ama a pessoa, você ama o que você imagina dela, o que você espera dela, né? Então, acaba você exigindo que a outra pessoa seja perfeita, e não é, né? Então, o errar é humano, mas a gente não acredita que é humano, né? Acredita que o parceiro, que a parceira também é humana, então ninguém pode errar. Então a gente imagina, a gente ama uma imagem falsa, é uma concepção de uma coisa que não existe, né? Então a maior parte dos relacionamentos se baseia nisso, né? É uma ficção, né? A gente tem um relacionamento com uma ficção da pessoa, não a pessoa. Então é uma neurose muito grande para atender o ideal, né? Então a gente fica se esforçando para ser o ideal, tanto para nós como para né? O ideal que esperam de nós, né? E a tortura que a gente estava falando, a autopunição, né? Porque quando a gente não atinge esses ideais, então a gente se né, flagela, se autotortura, né? Porque daí a gente não se aceita como é e fica sempre tentando, né, agradar os outros. Então a culpa ela vem do erro, né? Assim, para a maioria das pessoas. Só que é uma concepção falsa essa. A culpa não vem do erro, né? Então erro é uma maneira diferente de fazer determinada coisa, que talvez num momento seja errado e no outro seja certo. Né? Então, o erro é uma maneira diferente de fazer as coisas, às vezes ditas, né, assim, não aceitas, ou às vezes, como eu falei, num tempo está errado, no outro não está. A culpa não, a culpa já é um sentimento, né? É um sentimento de uma crença, né, de que você não pode errar, que você tem que ser perfeito, né? Então isso é a culpa, é um sentimento. Então você tem que ser castigado, né, por isso. Então a culpa é um sentimento que eu errei, né, e eu tenho que ser castigado por isso. Então isso é a culpa, né? Então a culpa, o erro são duas coisas diferentes. A culpa é uma punição que nós damos a nós mesmos pelos nossos erros cometidos. O erro faz parte da evolução humana. Né? A culpa é um sentimento, né, que a gente absorve. Né? Então, a gente confunde assumir o erro, né, com o sentir, né, a culpa. Então, a gente acredita que é tudo uma coisa só, né? Assumir o erro é aceitar que erramos, né? Que a gente tem possibilidade de crescer, que a gente tem possibilidade de não repetir mais aquele erro, né? Mas quando a gente acha que a culpa, ela é decorrente do erro, então a gente tenta se responsabilizar os outros, para a gente sentir menos culpa.
né? Então, cada vez que a gente pensa que a culpa está ligada ao erro, a gente tenta procurar culpado, a gente tenta procurar, né, responsáveis para diminuir um pouco o nosso peso, a nossa culpa, porque essa ideia errada que o erro é a culpa está ligada ao erro, então é uma ideia errada que a gente acaba tendo que, né, achar os bodes expiatórios para pagar a conta, né, porque para evitar sentir tanta culpa nós mesmos. Aí o perfeccionismo, né, é uma morte lenta, então a gente vai levando, né, assim, uma vida perseguindo esse perfeccionismo. Agora, imagina você se toda a vida fosse uma repetição de perfeição. Então, ia ser bem estranho, né? Porque não ia ter possibilidade de evolução, não ia ter possibilidade de crescimento, ia ser uma coisa muito monótona. Né? Então, assim, quando eu reconheço os meus erros, então eu não me lamento, né? Então eu não me culpo. Né? Então, por exemplo, no momento da morte, qual que é o maior, qual é o único sentimento que você pode ter para passar por esse momento em paz, né? Porque na hora do momento da morte vão vir muitas coisas na tua cabeça, né? Falhas que você acredita que pode ter cometido, dificuldades que você passou, enfim, qual é o nome, a única palavra, o único sentimento que vai te dar paz nesse momento que você vai fazer a tua passagem? O nome desse sentimento é perdão, né? É auto-perdão. Então, assim, o primeiro sentimento, né, que consegue, né, tirar você desse, sabe, dessa loucura é o perdão. Né? É o único sentimento, aliás, que tira você dessa loucura da culpa. Bom, então, ele não deixa você se perder no caminho da loucura, porque a culpa leva à loucura, né? Então, o auto-perdão, ele não, né, acaba com essa ideia da culpa, porque você se aceita como um ser humano, como a gente é, né? Então, se a culpa é a vergonha da queda, o perdão é o encontro, né, corajoso com a realidade, né? Então, a culpa é a vergonha da queda, né? Então, é aquela coisa sempre do passado, que a gente está sempre movido pelo passado, só que o perdão é o encontro corajoso com a realidade de agora. Né? Então, é bem importante isso. E a nossa vida emocional, a saúde, né, a nossa vida emocional saudável, ela depende esse sentimento de auto-perdão. Né? Então, o passado, ele não existe mais. Né? Então, só o que nós temos agora é esse momento, é esse presente. Então, quanto mais você treme, mais você erra o alvo. Né? Quanto mais a gente fica oscilando com culpa, com o passado, menos a gente vai conseguir focar no presente, nesse momento, no que a gente precisa fazer hoje. Né? Então, isso é bem sério. Né? E aí tem uma relação muito grande com o karma, né? Que eu gostaria de estar abordando essa questão. Por quê? Porque a gente coloca sempre questão kármica, né? A gente acha, não, isso aí aconteceu porque é coisa de karma e não sei o quê. Então, é importante a gente rever essa questão de karma, porque é uma das maneiras também da gente se culpar, da gente carregar aquela mala nas costas, acreditando que tem que viver assim porque é karma. Mas tem uma concepção bem diferente com relação a karma, no sentido assim, o ser humano, ele encarna, né, aqui no planeta, nesse ser, né, Gaia, né, nesse ser que também está em evolução. E a gente traz todo um processo, né, de várias vidas, de vários momentos que a gente passou. O nome disso é karma. Mas o karma, ele é um velho sistema, que ele não faz parte desse momento que eu estou vivendo agora. Né? Então, ele é um velho sistema que foi acumulado de várias outras situações, de várias outras vidas, e são botões em mim, né, que ficam me empurrando, ficam me atirando para um lado, para o outro, para uma paixão, para uma dificuldade, para uma situação. Então, eu fico sempre repetindo as mesmas coisas, né, para aprender uma lição. Tá? Então, isso o nome disso é karma. Né? Só que o karma desaparece quando a gente evolui. Então, a gente tem o poder sobre o karma, que é o poder da consciência. Né? Então, a gente já não pode mais pensar que eu tenho que passar por isso porque é uma questão kármica, porque se eu tiver consciência, eu liquido o meu karma.
né? Então, esse empurra, estica, essa coisa que a gente, né, que o karma, ele joga você em situações, então é aleatório a partir do momento que você não tem consciência. Então, a gente não tem que ficar repetindo o karma, né? Se a gente tem essa consciência, porque o karma é um velho sistema, né? E tem também um outro estágio, que é o estágio da confiança, né? O estágio da confiança é o estágio que você acredita em Deus, que você acredita no teu Criador, no nome que você se conceber, mas assim é o monoteísmo, né? Então que Deus está em tudo, né? Que só tem esse poder criador, e à medida que eu me diluo no todo, eu estou na mão, né, do Supremo, do Absoluto, e ele se encarrega. Tem essa outra questão. Então a primeira é karma, segundo a confiança, e o terceiro, né, o mais assim delicado que a gente vai discutir hoje, é a mestria, né? Então a gente está num momento de cocriação, né? É um momento assim de mudança dimensional, e assim, à medida que evolui, à medida que muda de dimensão, a gente também vai tomando essa parte de criador, né? De co-criador, né? Então, a gente já não espera que Deus faça. A gente tem poder, a gente acredita que tem poder, que tem força e que pode estar criando, né? Co-criando. Isso é para trabalhadores, né, da luz, isso é para pessoas que já têm uma certa consciência que depende muito dela, né? Que a gente está aí para desbravar territórios mesmo. Você não vai esperar que Deus faça por você, porque ao contrário, Ele te deu o poder para fazer. Então aí é a questão da cocriação, né? Então sentir, né, esse momento de mudança, de novos paradigmas, né? O aumento de potencial, né? De muita luz no planeta, né? E a gente vai estar nesse potencial de abertura, nesse potencial de vibração elevada no nível dos mestres, né? Então hoje eles estão entre nós, né? Aliás, hoje é o aniversário da passagem do meu mestre, e só que está aqui, né? Está tudo aqui, né? São níveis diferentes, mas existe esse agora, e esse agora tem muitas forças, muitos portais, muitos mestres, né? Selecionados, ajudando a gente para passar por esse momento de uma elevação, né? Uma vibração mais elevada e uma mudança vibracional, né? E eles estão nessa rede planetária junto com a gente, né? Acelerando esse processo para a gente assumir essa cocriação, né? E não esperar que ninguém faça, que Deus chegue e resolva o teu problema para você. Então você tem essa força hoje, e os mestres estão na rede planetária ajudando a gente a assumir a nossa maestria, a nossa cocriação, a nossa capacidade de criar, né? Então, a vibração, né, de forma um pouco mais elevada, bem mais elevada, a gente vai estar usando nesse processo de cocriação a intuição muito profundamente, a sua parte intuitiva, que vai estimulando, né, você, para que você entre numa vibração mais elevada, e com isso, lógico, vai acontecendo também a mudança no DNA, né? Então tudo isso já foi previsto, né? A gente não está falando nada assim que, nossa, é uma coisa muito, não, isso já foi previsto, para acontecer, está acontecendo hoje no planeta. Então é bom a gente ficar atento que tudo depende de mim, né? Eu tenho um processo de cocriação, eu não tenho que ficar sentado esperando, né? Eu tenho esse potencial para agir, né? E segundo a minha intuição, segundo, né, à medida que eu consigo elevar a minha vibração, assim, o leme, né? Existe o leme do barco. Quando você está no processo do carro, né? Você está naquele processo ali, né, do empurra, estica, né? Empurra você para um lado, estica do outro, né? Então o leme, quem comanda o leme é o teu karma, no caso. Então você está aí ao Deus dará, né, no caso, seguindo os mesmos processos que você já viveu várias vidas. Existe também, né, esse processo de cocriação que Deus carrega, né, um leme e você outro, né? Então vocês estão juntos trabalhando.
A gente está junto trabalhando. Esse é o processo de cocriação. E esse momento de mudança de século que a gente está vivendo, é um ciclo de 6.000 anos, né, que a gente está fechando, né? Então é o momento da gente pegar o leme da nossa vida, sabe? Pegar o leme da nossa vida e do outro lado, como eu falei, o outro leme, né, é o processo do Supremo com a sua criação, né? Os dois levando, sem esperar que alguém faça, mas a gente tomar atitude no processo de cocriação. Né? E para ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de noção dessa questão, tem uma ideia bem interessante do anjo do estacionamento, assim, uma simbologia. Então, tem 3 maneiras de você entrar no estacionamento. Você pode entrar na aleatoriedade. A aleatoriedade é você chegar ali, né, pensando que você está com raiva, com pressa, movido pelo karma, lógico, porque o karma que te impulsiona para situações inesperadas, totalmente aleatórias, e você está com pressa numa situação que você precisa arrumar uma vaga de qualquer maneira, né? Então, isso você está movido pelo karma, tá? Então, você está acelerado, está com pressa, daí o outro cara também estava com pressa, e você não viu e bateu o carro, tá? Então, isso é karma. Né? O karma são momentos que você é levado, tá? Para assim continuar respondendo da mesma forma às situações na tua vida. Então, bateu o carro no estacionamento. Aí você pode estar também atuando pela confiança. Tá? Então, eu não vou atuar pelo meu karma, eu vou estar consciente para não estar respondendo aos mesmos botões, né? Então, eu vou confiar. Ótimo, então a gente pode confiar, a gente pode sentar no estacionamento e ficar esperando, com certeza Deus vai te ajudar, apesar dele ter te dado todo o poder, toda a estrutura, hoje, como eu falei, né, da cocriação, do coautor, você optou por ficar esperando, vai demorar um pouco mais, né, porque vai ter mais coisas que, né, o Supremo vai ter que estar organizando para poder estar te ajudando. E tem a terceira forma, que é a cocriação, essa que eu estou explicando, que você vai usar a tua intuição. Então é o momento que você vai chegar no estacionamento, vai ter uma visão panorâmica dele, vai ter uma percepção, né, uma intuição, e de alguma forma você vai se soltar, né, na mão, né, da criação, e você é o criador. E esse poder da criação vai te levar para um determinado momento que a pessoa também está se dirigindo para o carro, naquele momento que aquela pessoa vai sair exatamente naquele momento e você vai pegar a vaga. Esse é o processo de cocriação, né? Que você vai usar 100% a tua intuição, né? Então, e numa fração de segundos, assim, né? Acontece que alguém está saindo e você entra. Rápido assim, né? E simples assim. Então, dessa forma, nós assumimos, né, os atributos dos mestres, né, que sempre povoaram a terra, mostraram para nós que a gente é capaz, né, de milagres, que a gente é capaz de ter toda essa força, toda essa, né, essa energia que eles tinham, essa comunicação, né, com o Criador. Então, hoje é esse momento que a gente está vivendo, né, de colocar em prática o que eles deixaram e o que eles mostraram que é possível, né? E todos os milagres, né, foram feitos nessa situação, para mostrar para a gente que a gente pode agir além da terceira dimensão. Né, como todos eles agiram, né, para mostrar para nós que é possível. E eu sou filho de Deus, você também é. Quando a gente entra no processo de cocriação, quando a gente começa a agir com a intuição, com a percepção, então a gente começa a entrar na sincronicidade do universo perfeita, né? E aí, lógico, a gente vai atrair situações, pessoas, né? A gente vai atrair uma energia condizente com aquele momento que eu estou para me impulsionar, né? Então vão vir as pessoas necessárias, adequadas para aquele momento que você está, para ajudar, né? Então é uma coisa aparentemente aleatória, só que não. Né? Só que não é aleatório, é uma energia divina mesmo que vai estar, né? Porque você vai estar solto, vai estar livre, vai estar em harmonia, né? E
e vai estar no teu processo de cocriação, usando 100% tua intuição, então a tendência vai ser a maestria, né? Vai ser a tendência você estar dentro de uma sincronicidade perfeita, e aí é a harmonia, né? Então, dentro de nós, né? A gente vai estar em contato com Deus, com o Criador, e juntos a gente vai estar criando mais luz no próprio planeta, uma luz mais brilhante, com a essência, né, do nosso espírito. Então, nesse ponto, aí o barco, lembrando do barco, né, quando ele está a nível de karma, ele está à deriva, ele vai estar repetindo sempre as mesmas situações da vida, sempre as mesmas culpas, sempre os mesmos erros, né, ou você pode entrar no processo de cocriação, né, assumindo esse teu poder, esse teu papel, sem esperar que Deus faça por você, confiar em Deus sim, mas principalmente na tua capacidade, né? Porque é Ele que vai estar te impulsionando, e aí vai acontecer essa sincronicidade, e à medida que vai acontecendo a sincronicidade, as coisas vão se apresentando da maneira como é necessária para a nossa evolução, para que a gente evolua mais e não tenha que se ferir tanto, não tenha que se machucar tanto, se esfolar tanto. Então, agora eu vou pedir para você fechar seus olhos. A gente vai fazer uma mentalização positiva, para que a gente consiga trabalhar da melhor forma nossos sentimentos de culpa, essa ideia, né, errada de karma, que a gente possa ultrapassar, que já passou esse momento de ficar só repetindo coisas, falando que é tudo karma. Então, né, novo momento, o momento da cocriação, é hora da gente assumir, né, a beleza de estar aqui na Terra, nesse momento, esse presente, né? Então, fechando um pouquinho os olhos, respirando fundo, e tenta repetir comigo. Se a culpa é a vergonha da queda, o auto-perdão é o elo entre a queda e o se levantar de novo. O auto-perdão é o recomeço da brincadeira, depois do tombo. Eu me perdoo pelos erros cometidos. Eu me perdoo por não ser perfeito. Eu me perdoo pela minha natureza humana e me aceito. Eu me perdoo por todas as coisas, por minhas limitações, minhas dificuldades. Eu me perdoo por não ser onipotente, onipresente. Eu aceito a vida assim como ela é, como esse presente. O auto-perdão é a paciência diante da escuridão. É o vislumbre da aurora no final da noite. O auto-perdão é sacudir a poeira. O auto-perdão é a renovação da autoestima e da alegria de viver. Eu agradeço por saber que o mais importante é eu estar aqui, vivo, nesse momento, muito além de qualquer erro. É eu estar nesse momento, na existência, presente, neste presente. É eu sentir o amor do Supremo me preenchendo. Eu agradeço ao meu antigo karma, a todas as situações antigas, mas eu não preciso mais dessas lições.
eu dispenso, eu não preciso mais. Eu já aprendi e já posso me desligar de todas essas situações repetitivas. E que assim seja. Kevalam Babanam Kevalam Nadanam Kevalam Nadanam Kevalam. Tudo é a manifestação do amor supremo. Então esse é um mantra, né? Para repetir, para a gente se sentir em paz. E namaskar, que a gente tenha uma ótima semana. Até segunda, a gente se encontra novamente aqui, ou conversamos em box, e aí a gente vai estar somando e trabalhando, né, a nossa evolução como seres de luz, criadores. Isso aí. Abraço na luz.